Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez levar umas palavras que, por primeiro, a mim servem, me ajudam a progredir no caminho pelo qual nós estamos aqui, para sermos espíritos puros, cada dia melhores. Eu quero trazer, em poucas palavras, um pequeno resumo de uma palestra que já fiz aqui nesta casa e complementá-la com as palavras de espíritos que falam sobre a infelicidade que nós colhemos no nosso dia a dia e como nós podemos, através da física quântica, criar imagens fortes na nossa consciência para vivermos melhor, para vivermos mais serenos. Ninguém colhe o bem sem conquistá-lo. Ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Essas palavras são de Manuel. E elas nos dão a chave para resolvermos os problemas de nossa vida. O bem e o mal não são frutos do acaso, da sorte ou do azar, mas são consequências de conquistas e de atrações. Nós brasileiros estamos muitas vezes dizemos que, se Deus quiser, em árabe muitas vezes também falamos Oxalá, se Deus quiser, em árabe, Oxalá. Mas Deus quer sempre. Nós é que às vezes damos para trás. Nós não puxamos direito. E a nossa vida se complica. Então o bem e o mal que nós fizermos, são consequências de atrações, o mal, e de conquistas, o bem. Deus, justo e bom, não tem dado privilégios a ninguém, porém deu a todos a capacidade de distinguir o que é bem e o que é mal. Não há milagres. Deus não faz milagres. Nós é que temos que nos mexer um pouco através dos nossos encontros religiosos, como o de hoje, e no dia a dia de nossa vida. Então é nós que temos que caminhar. Segundo Carlos Bacelli, um psicógrafo de diversos espíritos, falando do espírito José, diz que a oração se divide em duas partes. Uma é mérito, a segunda é bênção.
Esse pensamento vocês encontram no livro de João Carlos de Luca. A oração, portanto, se divide em duas partes. Primeira parte, mérito. Segunda parte, bênção. E Deus, a divina providência, não pode dar a bênção a quem não tem méritos. É preciso que nós se mexamos um pouco para que Deus atenda os nossos pedidos. Quanta gente chega a essa casa às vezes para ser curado, para melhorar a vida, mas não há nada faz, não tem mérito. Não tem mérito. Ele acha que Deus é que faz os milagres. Não, Deus não faz esse tipo de milagre. Deus, a divina providência, às vezes nos dá problemas. Porque nós sabemos que o homem, pelo menos a história comprova isso, que quando estava em dificuldades, ele soube se virar melhor. Basta olharmos para... Ninguém aqui está falando bem das guerras, que as guerras são coisas boas, não. Mas muitas vezes Deus as permite para fazer um trampolim, para que os homens possam pular mais longe. Todos nós estamos ouvindo nesses dias, os repórteres dizem decapitação, mas não é decapitação, é decapitação. Eles falam errado, infelizmente. Em rede nacional, todos os dias tem. É um mal. São radicais islâmicos. Por que isso ocorre? Por que Deus permite isso? É para nós abrirmos os olhos a coisas que devem ser corrigidas, e há tantas coisas erradas que primeiro têm que ser corrigidas dentro de mim. Porque um jovem que parte da Europa, como hoje tem muitos, e vai se unir a esse grupo, ele é um revoltado. E deve estar revoltado contra alguma coisa que não teve na vida. Então eu disse que a oração tem duas partes. A primeira é o mérito, a segunda a bênção. E a intervenção divina só existe se houver mérito. Porque, diz o irmão José, a divina providência está impedida, não ajuda aquele que não tem mérito. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no item 625, perguntando aos espíritos qual é o homem que nós temos, que tipo que nós temos que imitar para sermos bons. Evidente que a palavra só uma: Jesus. Jesus é o homem que nós devemos imitar. Procurar encontrar, dentre tantos exemplos que lhe deu, o nosso caminho. E Allan Kardec também diz, além que devemos imitar Jesus, que os espíritos não fazem o nosso trabalho. Eles só nos orientam. Eles só nos ensinam. Mas os espíritos não fazem o trabalho que nós devemos fazer. E aqui trago as palavras de um espírito
Dauphine de Girardin, que diz mais ou menos o seguinte. Eu coloquei em forma assim de poema, porque para mim fica mais fácil comunicar através dessa forma. É questão pessoal. Diz ele: revelo-vos a verdadeira infelicidade, que tanto procurais e almejais com toda a força de vossa alma iludida. A verdadeira infelicidade é essa falsa alegria, esse prazer egoísta, essa agitação fútil do dia a dia. Falsa alegria, prazer egoísta. Quando nós temos isso na vida também, achamos que isso é felicidade. Infelicidade para os espíritos. Esta agitação fútil do dia a dia, sentido de festas, manifestações, pornografia e coisas mais. Às vezes nós, com o nosso modo de vestir, somos esses espíritos que levam, sem querer, a infelicidade. Quando a gente se veste mal, em lugares que não podia se vestir mal, e carreta a infelicidade para muitos. Essa infelicidade que buscais, essa falsa alegria, esse prazer egoísta e essa agitação fútil do dia a dia. Esta louca manifestação da vaidade faz calar a vossa consciência e perturba a ação do pensamento em relação à vida futura. Essa falsa infelicidade é o ópio, a droga do esquecimento. Essa falsa agitação, essa louca manifestação da vaidade, que nós sempre estamos prontos a manifestar a nossa vaidade, faz calar a nossa consciência e perturba a ação do pensamento em relação à vida futura. É o ópio, é uma droga, diz esse espírito do esquecimento. Prossegue esse espírito dizendo: acautelai-vos vós de corpo perfeito, para não cairdes de repente na agonia da infelicidade, que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos ensine a distinguir o que é certo e o que é errado. Porque na nossa vida, na vida de vocês, no dia a dia, fazeis tantas coisas que achais que estão certas, mas na realidade estão erradas para a vida futura. Porque vocês, humanos, diz esse Espírito, estão num mundo de purificação
E nós muitas vezes procuramos a felicidade em coisas que não dá para botar fé. Ninguém vai encontrar felicidade nesse mundo. Eu vou me fixar numa palavra, para entrar um pouco dentro da física quântica, uma ciência que nos ensina como nós devemos usar o nosso pensamento. Naturalmente, uma das virtudes que Jesus divulgou em sua vida era a fé. A fé é crer em tuas palavras. Como a palavra é a expressão sonora do pensamento, ter fé é acreditar no teu pensamento. E aqui vem a física quântica, que nos ajudam a entender isso. Dentro da teoria da relatividade de Einstein, existem os neutrinos. São fantasmas que não têm massa e nem quanto. Você não vê, não enxerga, não tem peso. Mas eles existem. Eu conheço na Itália um amigo que está se doutorando em neutrinos. Quem conhece a Itália, em Campobasso. Como tem diversas universidades nos Estados Unidos que promovem doutoramento em neutrinos, que não existe, que não tem massa, que não se vê. Mas eles têm o quê? Onda. Eles produzem onda, como o pensamento produz onda. O nosso pensamento produz onda. E segundo essa física quântica, a luz é como gotículas, que nós chamamos de corpúsculos de água, de chuva. A luz é como corpúsculos de chuva, que nós chamamos de fóton. Esses fótons, eles nos protegem, eles nos fazem viver bem. A senhora que fez a introdução, não lembro o nome agora, ela falou que nós temos que tirar o ódio, a raiva, o rancor, a inveja, a luxúria, tirar todos esses pecados, esse mal que nós cultivamos no dia a dia. Porque eles prejudicam a nossa saúde. E a física quântica diz que os fótons seria pessoa que pensa que faz o bem. Esses defendem o nosso sistema. Eles protegem o sistema imunológico das pessoas. Porque, ao contrário, aqueles que carregam ódio, rancor, raiva, o nosso organismo produz elétrons, destroem, separam e abrem o caminho para as doenças invadirem o nosso corpo. Mas estava falando de Jesus, que crer é acreditar em tuas palavras, ou, como a palavra, a expressão sonora do pensamento, crer é acreditar nos teus pensamentos, nos nossos pensamentos. E para que nós criamos uma imagem forte na nossa cabeça, através de boas ideias, essas ideias irão se materializar se tiverem energia suficiente
ou então se transformação em irradiação. Mas Jesus, segundo Allan Kardec, no item 625, é o tipo que nós devemos imitar, e era um homem cheio de serenidade. Serenidade. Quando os discípulos chegaram nele: mestre, tu não vês, estás a dormir, tu não vês que vamos só sobrar, vamos nos afogar? Jesus levantou-se e disse assim para ele: que ventos, que furacão pode derrubar uma nave que carrega o Senhor das terras e do mar? Não foram essas palavras que ele falou, mas ele quis dizer isso para eles. E disse assim: calmai-vos. Quando os apóstolos sentiram que Jesus se acordou, ficaram tranquilos, porque sabiam que estava ao lado do seu grande mestre, que tinha, além de uma serenidade, uma imagem mental poderosíssima pelos milagres que fez. Os milagres de Jesus, não podemos mais dizer milagres hoje em dia, de acordo com a física quântica. São todas coisas possíveis. Só que para que isso aconteça, é preciso que tenhamos imagens mentais muito fortes. E coitados de nós, né? Somos fraquinhos. Nós não temos ainda, não aprendemos ainda a ter essas imagens mentais muito fortes. Então a física quântica nos ensina que um pensamento vai eclodir, é onda, tem função de onda. Se você o cultivar várias vezes, ele vai se concretizar. As pessoas que se suicidam nada mais é do que incrementaram, que para viver melhor, talvez, seria dar fim à vida. E incrementaram esse pensamento. E de tanto incrementar, ele se concretiza. A física quântica diz: ele vai colapsar. O homem que fica perseguindo uma criança, pedófilo, para provocar um estupro, ele cultiva essa ideia. E essa ideia cultivada, ela tende a se concretizar. Por quê? Um pensamento repetido várias vezes tem alta atração positiva ou negativa. Então nós temos que, dentro do que nos ensina física quântica e as palavras do mestre, criar imagens mentais de serenidade. Toda hora tem que ser mais sereno, mais tranquilo. Vou cuidar de não criar problemas com ninguém. Vou ver um mundo diferente do dia a dia. Estou no trânsito, mesmo há pouco bateram no meu carro atrás. Uma senhora meia barbeira, coitada. Estacionou mal e pum, não foi aqui não. Vai ficar bravo? Não, calma, tranquilo, não aconteceu nada, um pequeno estrago. Vou manter a serenidade. E se eu repetir, e se você repetir diariamente, eu tenho que criar serenidade dentro de mim, porque aí eu crio um pensamento forte que vai fazer bem para a minha vida e vai atender as palavras
de Girardin. O que é infelicidade? Essa mudemos, estou falando no subjuntivo, o nosso modo de ver as coisas. Essa infelicidade que buscais e que tanto desejais com a força toda de vossa alma iludida, esta falsa alegria, este prazer egoísta, essa agitação fútil do dia a dia, essa louca manifestação da vaidade faz calar as nossas consciências. Ele dizia as vossas consciências. E perturba a ação do pensamento em relação à vida futura. Esta infelicidade que buscais é o ópio do esquecimento. Acautelai-vos vós de corpo perfeito, para não seres surpreendidos de repente pela agonia da infelicidade. Que perturba a alma que está fraca, porque tem egoísmo. Que o Espiritismo vos ensine a distinguir o que é certo e o que é errado. Prezados irmãos, eu quero terminar e agradecer a oportunidade que eu tive. E toda vez que a gente faz uma palestra, a gente também, principalmente a gente tem que atender. Coloquemos na nossa cabeça, diariamente, nos momentos de reflexão, nos momentos de oração, esse objetivo. Eu tenho que ser mais sereno. Eu devo colocar na minha cabeça, repetir esse pensamento várias vezes por dia. Eu tenho que ser mais sereno, ter mais serenidade, evitando o orgulho, a inveja, a raiva, todas aquelas porquícias que nos acompanham no dia a dia. E termos presente que nós somos peregrinos em busca de um outro caminho, de uma nova vida no futuro. Eu agradeço a oportunidade a todos e boa noite. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.